A essência para mim tem a ver com princípio. O princípio do empreendedorismo para mim é o princípio da mudança, né? E a mudança em duas fases: a mudança interior e a mudança exterior, né? Então, o empreendedor, ele é um cara incomodado. Incomodado com o quê? Não é um cara incomodado que, eu quero crescer. Não, é um cara incomodado com a sua realidade. É um cara incomodado com a realidade que está ao seu redor. Eu sou um cara incomodado. Se você me perguntar se eu gostaria de ser barman novamente, eu não gostaria. Eu não gostaria de voltar à vida que eu tinha. Então, no meu caso, eu tive uma essência de mudança e transformação. Então, eu quis mudar minha vida. Hoje, eu continuo fazendo muitas coisas. Por quê? Porque eu não quero voltar para onde eu vim, né? Então, tem a mudança interior. Então, isso aqui é importante. E depois você tem a mudança exterior. O que é a mudança exterior? É que, se você olhar para todos os lados do mundo, né, especialmente na natureza, onde a gente encontra os princípios que são verdadeiros, né? Até tem uma coisa muito interessante, né? Eu ouvi ontem de uma amiga dizendo que quando você vai no médico e você geralmente está doente, o médico ele te recomenda a parar de comer as comidas feitas pelo homem. E é uma coisa que você me fala demais, de outra forma, né? E aí ele te diz: coma as comidas da natureza, porque a natureza é perfeita e os princípios estão lá. E quando a gente fala da perfeição da natureza, a natureza tem um propósito que nunca é para dentro, é sempre para fora. Então perceba que quando cai uma maçã da árvore, a maçã não cai para alimentar a própria árvore, ela cai para alimentar alguém, algum animal ou alguma outra coisa. E de lá você consegue estratificar uma semente que consegue gerar outras árvores. Então, para mim, como você falou de princípio e essência, empreendedorismo tem a ver com mudança. Deixar de fazer todo santo dia é entender que a coisa mais valiosa que você pode entregar para alguém, e quando eu digo alguém, já que estamos falando de princípios, isso engloba a sua família, isso engloba o seu time, seus colaboradores, seus clientes. Nenhum empreendedor pode deixar de entregar uma parte do seu dia para outras pessoas. Então, para mim, isso é o que nenhum empreendedor pode deixar de fazer, e não importa o quão corrida está a sua agenda, você precisa entregar uma parte de você para os outros. Seja para o seu time que está aqui, seja você de manhã que veio aqui treinar e você entregou parte de você para o seu time, seja o seu time que entregou parte do dia deles, no momento deles para você, seja a galera que está aqui entregando uma parte deles para a gente, seja uma parte nossa que a gente está entregando para eles agora. Então não importa quão corrido você está, você nunca pode abrir mão de entender que lógica por trás. A lógica é: você já deu dinheiro para alguém e a pessoa perdeu? Alguém já deu dinheiro para alguém e a pessoa perdeu? Beleza, então o dinheiro não é a coisa mais importante. Você já deu um presente para uma pessoa e ela não valorizou? Isso não é a coisa mais importante, né? E você pode seguir essa lógica com tudo. A única coisa que você pode dar genuinamente e não vai se dividir, vai se multiplicar, é o seu tempo junto de algum aprendizado. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a priorizar isso. Então, as pessoas que mais cresceram ao meu redor foram as pessoas que receberam de mim não dinheiro, mas receberam o meu tempo. Essas pessoas, e algumas delas que não tinham nenhum tipo de base, hoje são sócias do Grupo Primo. E o que elas mais receberam foi o meu tempo. Então esse é o ativo mais valioso que você pode dar para alguém. Vencer na vida, né? Então, como eu sempre quis vencer na vida, a minha prioridade sempre foi vencer de fato, né? E quando você olha para isso, você está disposto a abrir mão de muitas coisas na sua vida. Você quer vencer. Tudo tem um preço na vida. O preço de vencer é muito caro. Vocês têm ideia de quantas medalhas o Joel tem na natação? Ele tem 800 medalhas na natação. Imagina quantas coisas esse cara abriu na vida dele, né? Abriu mão na vida dele para poder treinar e ganhar essas medalhas, né? Então eu sempre quis abrir mão de muita coisa. Então para mim é muito prático. Eu olho para o mercado e me pergunto: aonde está o dinheiro? Eu estou dizendo isso porque eu estou pensando sobre a lógica de princípios. Coisas que vão funcionar hoje, funcionaram 20 anos atrás e vão funcionar daqui a 30 anos se alguém ouvir isso. E não eu faria isso, abrir um canal ou abriria tal negócio, tá? Então eu estou falando de princípios. Eu olharia para o mercado e entenderia onde está o dinheiro. Se você entender onde está o dinheiro, você vai descobrir onde está o fluxo do capital. Se você se enfiar onde está o fluxo de capital, uma parte desse dinheiro vai parar na sua mão com muito mais facilidade. Se eu fosse olhar hoje para o mercado, aonde está o dinheiro? Tecnologia, finanças e marketing digital. Nessas três áreas você tem coisas acontecendo em comum. Você tem moleques de 12, 13, 14 anos ficando milionários, pessoas ficando muito mais ricas que os pais sem estudar,
E pessoas ganhando muito dinheiro de forma escalável e utilizando das fortalezas que a internet proporciona. Então eu, Thiago Nigro, iria me enfiar em uma dessas 3 áreas e eu iria ganhar dinheiro de algum jeito. Se fosse na tecnologia, eu ia estudar 6 meses para virar um desenvolvedor. Um desenvolvedor, em 6 meses, do zero, ganha R$5.000 por mês. Daqui eu iria começar a ganhar dinheiro, estudar e escalar. Se fosse finanças, eu nunca seria o cara que iria investir o meu dinheiro no começo, porque eu não teria capital. Você não fica rico multiplicando zero. Você precisaria fazer isso para os outros. Então eu daria um jeito de escalar, que esse é o grande segredo, da multiplicação do capital, e iria fazer isso para os outros, E no marketing digital, se fosse começar hoje, eu iria provavelmente olhar para as pessoas que não ganham tanto dinheiro assim, porque elas já estão bem atendidas, e nem para aquelas que ganham zero, iria pegar um meio do caminho, iria chegar para todas elas, iria fazer uma lista de 1.000 pessoas, 100 pessoas, sei lá. Eu iria entender o que eu poderia agregar na vida delas, prometer alguma transformação de resultado e ficaria com percentual. Então eu provavelmente faria uma dessas 3 coisas, pensando mais sobre a ótica de princípios, do que um caminho óbvio de voltar e fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque acho que se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz, mesmo sem conexão, eu acho que em 3 anos eu provavelmente conquistaria um patrimônio de uns R$10 milhões. Se eu fosse do zero hoje. Mas eu acho que é injusto porque eu fiz já esse caminho. Então, se eu fizesse outros, eu faria isso. Tá? Vou refletir um pouco aqui, tá? O que eu vejo, que a maior dor quando a gente fala de gestão é na construção de um bom time. Indo um pouco além, por que a maior dificuldade está na construção de um time para mim? Porque faltam bons líderes. E na minha visão, por que faltam bons líderes? Porque os líderes não sabem liderar. E por que eles não sabem liderar? Porque eles não são liderados. Então, veja só. Alguém já ouviu a frase, a grama do vizinho é sempre mais verde? Beleza. Alguém aqui sente que já sofreu ingratidão de alguém próximo a você? Beleza. Eu sinto que eu já passei por isso várias vezes. E nos nossos negócios, naturalmente, a gente já passou por coisas que machucam muito a gente. Então a gente já perdeu gente boa, a gente já demitiu gente boa. Esse tipo de coisa acontece. Por quê? Porque a memória das pessoas é muito curta. Então às vezes você tirou uma pessoa da vala, você tirou uma pessoa da crise, você tirou uma pessoa das dívidas, você deu um sentido para a vida dessa pessoa. Essa pessoa encontrou amigos, essa pessoa valoriza estar com você, valoriza estar com as pessoas ao seu redor. Você mudou a vida dela, mas ela já esqueceu de onde ela veio. E quando ela esquece de onde ela veio, e isso acontece demais, as pessoas, elas não estão mais olhando para o passado, elas só estão olhando para o futuro. E o que os líderes da atualidade fazem? Eles discutem com seus liderados sobre o presente e o passado. Olha, mas aqui é tão legal. Olha, mas olha como era a sua vida, olha como é agora. E é por isso que eles são péssimos líderes. Porque o que acontece na nossa vida é que as pessoas, elas têm o presente e o passado. Mas o que move elas na corporação é o futuro e a perspectiva. Então o bom líder, ele vai ter uma visão. E a visão do líder é sempre a visão mais longa. Ele enxerga mais lá na frente. E o que acontece com os liderados? Dificilmente acompanham a visão do líder. Então o que o líder faz? Ele pega a visão do liderado e ele constrói um fio de ouro da realidade dele, do passado dele, com a sua visão de futuro. Mas esse fio, ele precisa ser de ouro. Porque se ele for de nylon, a empresa concorrente vai chegar, vai pegar uma tesourinha de unha, vai cortar esse fio de nylon, vai pegar o fio dele e falar: opa, deixa eu conectar o seu presente com a minha visão. E o que vai acontecer? Você vai perder a pessoa que você tirou do buraco. Porque infelizmente o mundo é injusto. E sendo o mundo injusto, não seja imaturo, aceite a realidade e lide com ela. Qual é a realidade? A perspectiva mantém os bons profissionais. Então o seu trabalho como líder é unir a realidade da pessoa com a sua visão de futuro através de um fio de ouro. E esse tipo de coisa é o que não é
ensinado e treinado nas corporações. Então adicionaria que montar um Dream Team é a coisa mais difícil de gestão, e além disso, construir bons líderes para te proporcionarem escala no negócio é a segunda coisa mais difícil que existe. Porque sem líderes, você não escala. Você monta o time monta a empresa. Você nunca vai falar com a empresa inteira, você fala com poucos. Esses poucos escalam o seu negócio e você tem uma limitação de tempo. É por isso que é tão importante você ter poucos líderes muito bons, treinados, para que façam isso e passem adiante sua mensagem. E é uma pessoa normal, linear. Gasta 2.000. E aí depois, o que acontece? Consignado. Ela aumenta o salário dela? Pô, ela cresce na vida um pouquinho, né? Aí de 2.000 vai pra quanto? 3. E aí de 3 vai pra quanto? 4. E de 4 vai pra quanto? 5. E vai subindo, né? Essa é uma pessoa normal. Uma pessoa com metas lineares. Uma das grandes chaves de transformação na minha vida foi não fazer isso. Por quê? Porque pra mim, existe uma coisa muito óbvia na minha vida. A coisa muito óbvia é o seguinte: existe o possível e existe o impossível, né? Até, acho que já vai ter um papo espiritual, né? Então já vou introduzir um pouco disso. Você tem uma parte do que é possível e uma parte do que é impossível. As minhas metas, elas estão na linha tênue entre o que é possível e o que é impossível. Por quê? Existe uma explicação aqui. A explicação é a seguinte: se eu ganho R$2.000 e eu coloco como meta ganhar R$2.500, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais, não é? Se a minha meta é sair de 2.000 e passar a ganhar 20.000, o que eu vou fazer? Não vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar diferente. Entende? Então, a gente coloca uma meta no nosso negócio, tá? Então eu e o Joel, né, e os nossos sócios, a gente sempre coloca metas e elas são sempre muito agressivas. Elas são muito agressivas, não são um pouco. Quando a gente coloca uma meta de aumentar um pouquinho, o que o time pensa? Opa, vou mexer então aqui, vou diminuir um pouquinho o meu gasto, vou aumentar um pouquinho a receita, vou melhorar um pouquinho o processo. E aí eu vou de 100 para 110. Quando a gente coloca para ir de 100 para 500 e você leva isso para o time fala: não. Peraí, isso não dá. Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E essa pergunta, esse questionamento é o segredo para você fazer algo diferente. Então como que eu coloco as minhas metas? Eu coloco as minhas metas em algum lugar na linha tênue entre o que é possível e impossível. Porque quando eu coloco aqui, a minha pergunta é diferente. E se a minha pergunta é diferente, a reflexão também é, e as ações também. Então é assim que eu coloco as minhas metas. E acreditem, nos negócios, e hoje de manhã a gente estava falando das metas do ano que vem, eu cheguei à conclusão que nos últimos 10 anos eu errei todas as minhas metas para baixo. Cara incrível aqui na frente, e as pessoas perguntavam: quais foram suas grandes dificuldades? Quais são seus grandes sonhos? O que você faz hoje? Isso não importa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que vêm no palco geralmente são pessoas bem-sucedidas. Aí vocês perguntam: o que você faz hoje? Quais são os seus hábitos? E esses hábitos são os hábitos que essas pessoas têm depois de ter atingido o resultado que muitos de vocês querem atingir. Por isso que essas perguntas não são boas. E se você não sabe fazer pergunta, como que você vai ter a resposta certa? E a gente perde tempo fazendo pergunta ruim. Então, você estava começando, ninguém te conhecia, ninguém te ouvia, ninguém dava bola para você. Quais eram os seus mini hábitos na vida? Que as pessoas, elas perdem muito tempo procurando o fruto, né? E aí, porra, não sei se algum de vocês estava no dia que a gente fez uma live, a gente mostrou uma maçã no meio da live. Alguém estava nessa live que eu mostrei uma maçã? Porra, aí eu falei: amor, não aconteceu nada. E agora? Ela falou assim: Ti, não desiste. Eu falei: que não desiste? Eu fiz uma prova. Ela falou: se existe, me dá um sinal. Então se não dá um sinal, não existe. Dormi e acordei. Não aconteceu nada. Aí a gente foi para uma reunião no escritório. No 8º dia eu fui almoçar. E no que eu fui almoçar na casa de um amigo. E nesse almoço Deus falou comigo. E quando ele falou comigo, eu não tive dúvidas. Mas me bateu uma grande dúvida: por que isso aconteceu no 8º dia? E aí, esse cara aqui, que tem uma ligação muito forte com Deus, me disse. Ele falou assim: isso aconteceu no 8º dia, Thiago?
para te mostrar que Deus existe, mas que as coisas não acontecem no seu tempo e sim no dele. Olha o poder disso. Isso foi muito poderoso. Então foi nesse momento que eu passei a entender. Porque na minha vida aconteceu algo que não era explicável e nem possível. Era impossível. Agora, qual foi a maior prova na minha vida? A maior prova foi que depois que isso aconteceu, eu entendi que a minha trajetória foi uma trajetória improvável. E talvez alguns de vocês passem por algo parecido. Porque vocês olham para mim hoje, e agora que eu entendo que tem algo muito maior do que eu posso falar muitas coisas com outro nível de humildade. Então eu sei que o que eu faço é muito impactante, eu sei que eu arrasto multidões, a gente já fez eventos incríveis, a gente já fez mais de 100, 150 mil pessoas numa live, são coisas incríveis que a gente faz. E algumas pessoas olham pra mim e falam, caramba, Thiago, como você é fodão, você é grande, sei lá. Eu não sou nada. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem quem era o Thiago de antigamente. E essa foi a maior prova da minha vida. Porque o Thiago de antigamente não tinha amigos, ninguém queria fazer trabalho em grupo comigo na escola, eu era humilhado todos os dias, desenvolvi uma paixão por videogame, porque eu ficava sozinho. Na faculdade, isso daqui foi para outro nível. Quando dava o intervalo da faculdade, eu ia pro banheiro, batia o sinal, eu voltava pra classe. Eu fui humilhado, excluído, ninguém queria me ouvir e nada. E aquele é o mesmo Thiago que hoje arrasta multidões. Então essa pra mim foi a maior prova de Deus. Mas só hoje, 31 anos depois, eu entendi porque Ele me levantou. Ele me levantou para estar exatamente nesse momento contando a história. Já botei um monte de frase no outdoor aí, né? Que você pergunta, né? Cara, a frase que eu vou colocar é a seguinte, tá? Mas eu não quero colocar no outdoor onde o mundo inteiro possa ver. Eu quero colocar no outdoor onde essa galera consiga ver. Só quem tá aqui agora. Por quê? Porque de alguma forma eu sei que para muitos de vocês o que a gente tá falando e que sai do coração faz muito sentido. Para outros de vocês, o que a gente tá fazendo aqui e falando parece não fazer o mínimo sentido na sua vida. Para alguns de vocês, o que a gente tá falando aqui está gerando incômodo no seu coração. Então tá acontecendo de tudo agora. Eu sei disso. Porque uma coisa eu aprendi há algumas semanas atrás. Falar sobre esse assunto é se posicionar. E se posicionar gera oposição. E saiba que esse tipo de coisa é muito forte. Para os dois lados. Então o que eu vou dizer para vocês é uma coisa que eu recebi há um tempo atrás. Porque alguns de vocês talvez tenham perguntas sem respostas. E perguntas que talvez nenhum de nós tenham conseguido responder. E talvez perguntas que vocês carregam agora no coração e não tem coragem de fazer para mais ninguém. E o que eu colocaria no outdoor é o seguinte: se de alguma forma eu ou a gente não consigo responder alguma dúvida que você tem no seu coração, pergunte para Deus hoje de noite e veja o que acontece. Só isso.